Boa tarde, nós somos do Observatório Social. O motivo de estarmos aqui hoje é para promover a Semana da Cidadania, que está ocorrendo em todo o território nacional. Semana essa onde o Observatório Social do Brasil, de todas as cidades, estão fazendo várias ações para promover a integridade no Brasil. Eu sou a Camila, coordenadora do Observatório Social aqui de Farroupilha. Boa tarde a todos, eu sou o Marlon, eu sou vice-presidente do Observatório de Farroupilha. E antes de iniciarmos falando um pouco sobre a Semana da Cidadania, vamos refletir e vamos conversar um pouco sobre o que é o Observatório Social. Sim. Pois bem, o Observatório Social é uma entidade aqui do município de Farroupilha, uma associação que não tem fins lucrativos, e é muito importante também falar que nós não temos finalidade partidária, né? Então, todos os voluntários e todo mundo que está nos assistindo é convidado para ser voluntário do Observatório. Com certeza. Como um dos únicos requisitos, praticamente, que nós temos é que não podemos ter participação política em partidos políticos, né? Nós, basicamente, somos cidadãos, né? Exercendo a nossa cidadania, né? Exercendo o nosso direito de fiscalizar, de observar e, de uma certa forma, né, controlar as contas públicas, sempre com responsabilidade, né? Nós somos compostos basicamente por voluntários, possuímos uma diretoria, no qual eu sou vice-presidente, né? Analisamos semanalmente todas as licitações do município, né? Tanto do executivo como do legislativo. Analisamos em que sentido, né? E aí você pode falar até melhor do que eu, porque eu sei que é você que faz todo esse processo. No sentido legal, né? Aí. De verificar se aquela licitação, né? Se aqui que é uma licitação também, para deixar claro para todos os nossos telespectadores. A licitação é a forma como o município vai adquirir serviços ou bens para a população, né? Então, basicamente, é como ela vai gastar o dinheiro que ela recebe, né? Então, nós como cidadãos se reunimos através de uma associação para fiscalizar, para monitorar estes gastos do município. E é importante nós, justamente na Semana da Cidadania, falarmos um pouco sobre o gasto público, né? Porque a gente tem aquela ideia, e na verdade é meio que uma ideia comum, de que a prefeitura gasta o dinheiro como ela quer, e que a prefeitura não precisa ter nenhum controle, que ela pode gastar e nós não temos o que fazer. Não temos como falar para a prefeitura o que nós queremos, não temos como reivindicar alguma ação, mas na verdade todo o dinheiro público é nosso, né? É meu, é da Camila, é seu, é de casa, e a ideia é justamente essa, é verificar, né, se o ente público está empenhando da maneira legal os recursos e verificar se o ente público está gastando como deve, né, como a lei diz que deve ser feito. Esse é um dos nossos braços. Isso, né? Mesmo. Nós temos um outro braço. Nós temos outros eixos também outros de eixos, que é a educação. Isso. E recentemente fizemos um projeto, que é o projeto do Gibi. Isso. Se você quer falar um pouco sobre o projeto. Nós fomos nas escolas estaduais para fazer a entrega dos gibis. Gibi esse o qual contém a história, uma história bem lúdica de uma professora numa sala de aula, explicando aos seus alunos o que é direitos e deveres, o que são os tributos, o que é a nota fiscal, em especial a nota fiscal gaúcha aqui do Rio Grande do Sul, né, que nós temos, e explicando também qual é o papel do Observatório Social na sociedade. E é interessante destacar que são assuntos que as crianças, elas entendem, elas só ainda não conseguiram ligar os pontos, né, de que o que elas fazem ali, o que os seus pais fazem no dia a dia, faz parte, então, dessa área da educação fiscal, da educação financeira. Então, quando a gente levou isso para as crianças, né, numa forma mais simples e fácil, eles conseguiram ligar esses pontos onde eles começaram a entender a importância, né, de cuidar os gastos, de cuidar as obras que estão sendo feitas, se está tudo correto, se não está. Então elas começaram a entender um pouco mais e isso já foi plantando uma semente, né? Foram atingidas desta vez, da nossa segunda edição do Gibi, aproximadamente 600 crianças
E da primeira edição do Gibi foram aproximadamente 2.000 crianças, que daí foram entregues para as escolas municipais. Então nós fizemos esse projeto 2 vezes aqui em Farroupilha já. É uma também das nossas atuações aqui no município. E é muito bacana nós refletirmos sobre este eixo que o Observatório tem, e é importante pontuar que nós estamos vinculados a um Observatório do Brasil. Então, a maneira como nós analisamos as licitações, a maneira como nós se comportamos com o eixo da educação, levando os gibis para as crianças, é uma maneira padronizada. Isso. No Brasil inteiro, né? Hoje o Brasil possui cerca de 90 observatórios sociais, Isso. né? Um deles é em Farroupilha, e isso eu penso que a cidade é privilegiada neste ponto, porque nós podemos ser um parceiro do ente público, né? Do órgão municipal, fiscalizando licitações, né? Orientando quando identificarmos alguma irregularidade e algum erro na licitação, né? Podemos contribuir no eixo da educação, com gibis, com palestras, né? Com teatro, como já fizemos em outros momentos. Isso. Né? E o eixo da educação é um eixo que nos agrada bastante, porque é onde está o futuro do nosso município, do nosso estado e do Brasil. Com né? certeza. E Pegando um gancho do que você falou, nessas atuações que nós já fizemos de educação fiscal, foram essas 2.600 crianças impactadas por esse projeto do Gibi, mas como bem o Marlon colocou, né, que tiveram outras ações também, como o teatro, como palestras, né, então em torno de 3.300 crianças já foram, jovens, crianças, até mesmo adultos, né, impactados e atingidos por esses projetos da educação fiscal aqui no município. E outro eixo que nós temos, que também é um eixo bastante interessante, é como nós temos essa participação mais efetiva, entrando no estágio da prefeitura, analisando licitações, monitoramento, no monitoramento do executivo, a gente acaba tendo contato com as mais variadas tipos de licitações. E aí eu faço o convite para todo o microempresário, para todo empresário da cidade, nos seguir nas redes sociais, porque volta e meia a gente coloca lá, por exemplo, a prefeitura participando de uma licitação para comprar tal produto ou tal serviço. E isso faz parte de um dos nossos eixos, que é justamente tentar fomentar com que os empresários da cidade, com que os microempresários participem das licitações no município. Porque o que a gente vem observando e vem falando já em diversas reuniões, em diversas palestras, que muito das licitações, a empresa que acaba ganhando a licitação é uma empresa de outra cidade. Uma empresa que talvez não conheça a realidade do município e que, com certeza, os tributos e o dinheiro que essa empresa está arrecadando vai ser gasto em outro local, não em Farroupilha. E uma forma que nós temos de fazer com que o dinheiro fique aqui é justamente com que as empresas do município vendam e prestem o serviço para o município. Isso mesmo. Outro eixo também que nós temos no Observatório Social é o eixo da transparência, né? Onde nós monitoramos o portal da transparência. E eu acho interessante também destacar que é a transparência do nosso trabalho, onde nós fazemos a divulgação e a prestação de contas quadrimestrais todo ano, né? Divulgando, mostrando e falando detalhadamente tudo isso que nós já falamos até agora, né? Porque é importante pontuar que o observatório ele não tem a finalidade, a ideia de ir toda hora para a mídia, de divulgar toda hora o seu serviço. É apenas quando nós estamos ou numa semana da cidadania, como essa, né, ou nos nossos relatórios quadrimestrais, que é quando nós vamos comentar o trabalho que nós fizemos nos 4 meses antecedentes, vamos falar sobre as licitações, sobre os nossos ofícios para a prefeitura, sobre o nosso material do eixo da educação, né? Então é importante falar que o Observatório Social tem como padrão, e isso não é só em Farroupilha, é no Brasil inteiro, ser discreto, né? E atuar como um amigo da sociedade, né? E aí, já trazendo para o eixo, né, para a Semana da Cidadania, vamos refletir sobre o que é ser um cidadão, né? Porque todos nós temos interesses pessoais, temos interesses profissionais que dizem a nossa pessoa, né? Mas a gente não pode se esquecer que nós temos também a coletividade, né? Nós estamos inseridos na cidade de Farroupilha, que por sua vez está inserido no estado do Rio Grande do Sul, que por sua vez está no Brasil, enfim, tem um continente, né? Enfim, temos uma coletividade inteira para pensar. E ser cidadão é justamente isso, é pensar no outro,
né? É pensar em como o dinheiro público, que todos nós, de uma certa forma, pagamos, está sendo empregado, né? E o observatório, penso que é a excelência e faz esse papel de cumprir a cidadania, né? De uma maneira muito, muito bacana, porque a gente, e reforço de novo, a gente não tem o poder de polícia que um Tribunal de Contas da União, que o Ministério Público tem. E esses órgãos são louváveis, eles fazem um serviço exemplar. Mas nós, como cidadãos, temos, né, leis que nos amparam, como como a Lei da Transparência, que criou, né, basicamente a possibilidade do cidadão entrar no site da prefeitura onde reside e verificar quanto que ganha tal servidor, né? A prefeitura está gastando quanto com tal obra, né? Será que isso é condizente com o que a prefeitura está fazendo? E essas indagações, elas fazem parte de ser cidadão, né? Porque ser cidadão é tomar consciência de que nós estamos... Direitos e deveres. Direitos e deveres, que estamos introduzidos em uma sociedade, né, em uma cidade, e que, por sua vez, nós temos o dever de participar de forma ativa da vida na cidade. Então, aproveitando tudo isso que nós já estamos conversando, já estamos trazendo, vamos falar um pouco sobre o tema principal, né, da nossa Semana da Cidadania, que é a integridade. Então, a integridade, basicamente, o que ela é, né? A integridade, ela é uma forma honesta de nós agirmos, né, no dia a dia. Agir com ética, com transparência, com responsabilidade, seja como indivíduo, seja como empresa, seja como um órgão público. Isso que é a integridade, né? E esse que é o assunto que nós estamos trazendo hoje nessa Semana de Cidadania, não só aqui no município de Farroupilha, mas em todo o nosso Brasil, porque nós temos, assim como já foi falado, observatórios sociais espalhados por diversos municípios no Brasil. E por que a integridade ela é tão importante de ser algo falado? A integridade ela é importante porque, primeiro, que o dinheiro público, né, assim como nós já colocamos, ele é muito melhor utilizado quando se age de forma íntegra, honesta e ética. A desigualdade, então, consequentemente, ela diminui. Esse é um dos fatores também que a integridade ela contribui. Fortalece também as relações da relação comercial, das empresas, momento em que há mais segurança no nosso ambiente, né, no nosso município. Reduz os riscos, né, que possam ocorrer, trazendo mais eficiência para a gestão do município, para a gestão não só também do município, mas como de uma empresa, como do nosso dia a dia, dos nossos afazeres, do nosso âmbito profissional. Garante, né, mais justiça e mais igualdade de oportunidades também para nós como indivíduo, como empresa. E eu acredito que também um outro fator, né, ligado a um dos nossos eixos, que é fomentar, né, a participação das empresas, é o crescimento da empresa de uma forma mais eficiente e sustentável também. Então, esse é o tema que nós estamos trazendo e trabalhando aqui em Farroupilha, no país, é a integridade, né? Trabalharmos de maneira íntegra, não só na política, né? Cobrando ali as nossas autoridades que sejam íntegros, mas nós também como cidadãos no nosso dia a dia. Então, existem algumas atitudes, né, que nós como cidadãos podemos estar praticando, né? E é importante a gente frisar também que a integridade ela não necessita de um grande gesto. São os pequenos gestos que a gente pode fazer no nosso dia a dia que nos transformam íntegros, né? Tô dirigindo no trânsito, agir com integridade, agir de maneira correta no trânsito, né? Respeitar os outros, deixar com que os pedestres passem nas faixas, né? Eu, enquanto pedestre, utilizar a faixa para passar, né? A integridade também ela está em eu ter consciência do que eu estou fazendo. Por exemplo, a cada 2 anos nós temos eleições, né? Em quem eu vou votar, né? Como eu vou direcionar o meu voto, o exercício da minha cidadania, né? Que é o votar, como é que eu vou fazer? É acompanhar. Eu votei no vereador, eu votei no deputado X. Vou acompanhar durante os próximos 2 anos, 4 anos, o que esse político vem fazendo, né? A integridade, ela é nos pequenos gestos. Não necessariamente a gente tem que
ter um grande gesto de integridade para concretizar e para melhorar a nossa convivência como cidadão. Né? Isso aí. O cidadão ele pode trabalhar desta forma, né, com a integridade, não querendo sempre dar aquele jeitinho brasileiro, né, mas trabalhando da maneira correta, fazendo aquilo que é certo, né. E eu acredito que nós, como Observatório Social, nós no nosso dia a dia, mesmo que às vezes em silêncio, nós exercemos essa integridade e trabalhamos para que essa integridade também seja exercida no nosso município, né? Então, é importante nós relatarmos isso, né? Que a integridade, ela começa, como foi falado, nas pequenas atitudes diárias, né? Não necessariamente em gestos grandes, assim como existe uma frase que fala que é fazer o certo mesmo quando ninguém está olhando, né? Que é desta forma que nós, como Observatório Social, hoje trabalhamos, né? E a gente, eu acredito que uma das formas que nós temos de agir de maneira ética e de procurar a integridade todos os dias na nossa vida é fazer parte de projetos, de organizações que procuram auxiliar a cidadania, o exercício da cidadania. O Observatório é um exemplo disso. Né? Nós hoje contamos com diversos voluntários, né? Não necessariamente tem que ter formação jurídica ou alguma outra formação. Tem que ter vontade de doar um pouquinho do seu tempo para o observatório, para olhar uma licitação, para verificar se determinada obra está sendo executada, né? E isso é um ato de cidadania, um ato de integridade, né? Com certeza. E acho que o observatório, ele de Farroupilha, e todos, na verdade, precisam de voluntários, né? Com certeza. Nós também, como eu referi logo no início, a gente não tem finalidade econômica, a gente não procura lucro, nenhum dos seus voluntários, sua diretoria, a coordenadora, ninguém procura lucro. A gente está se disponibilizando, né, para fazer parte de uma associação, né, apartidária, né, e procurar o melhor para o município. Com certeza. E não só nós, né, como cidadãos, temos atitudes para fazermos, para trabalhar para a integridade, mas também a gestão pública, né? A nossa gestão pública, ela pode trabalhar de maneira mais íntegra, né, para monitorar, por exemplo, riscos, né, nas suas licitações, por exemplo, fazer um estudo técnico bem elaborado, fazer uma pesquisa bem elaborada, né, uma pesquisa de preço, buscar trazer qualidade, eficiência, né, nos seus processos, construir e criar, fortalecer mecanismos de controle, né. Nós temos também a ouvidoria Muito importante, da prefeitura, do município. É uma forma de integridade, a ouvidoria, ela trabalhar de maneira atuante, né, de maneira eficaz, de maneira eficiente, e sempre com a proteção, né, do denunciante. Até a questão de investir na capacitação dos servidores também é uma forma de fomentarmos a integridade dentro do nosso município, principalmente a transparência, né? Nós fazemos a publicação corretamente de todos os atos, né, de maneira transparente, manter o nosso portal de transparência atualizado, mantermos o nosso sistema funcionando e fomentar também atividades e eventos de participação dos cidadãos, né? Então nós agradecemos a oportunidade que foi nos dada de estarmos aqui conversando hoje, né, nesse bate-papo muito legal sobre cidadania, sobre integridade. Com certeza. Né? Fizemos o convite a todos que quiserem fazer parte do observatório, né? Agora no próximo dia 29 nós teremos a nossa prestação de contas, né? Lá na SIX também fizemos o convite para todos que querem comparecer e ver um pouquinho do nosso trabalho de maneira presencial. Isso aí, né? Vamos estar apresentando todos os trabalhos que nós fizemos, a nossa prestação de conta do primeiro quadrimestre de 2025, e como o Marlon colocou, será presencial na SIX, todos estão convidados, mas nós vamos divulgar, né, o convite e o endereço, tudo corretamente nas nossas redes sociais. Então, podem nos procurar, né, no Instagram, observatório.farroupilha, podem nos procurar no Facebook, nós vamos estar divulgando e passando todas as informações lá. E
Muito obrigado. Sim, nós agradecemos e mais uma vez dizemos que se você quiser participar do Observatório Social como um voluntário ou como investidor social, ou até mesmo divulgando, né, para os seus conhecidos o nosso trabalho, podem nos procurar, nós estamos à disposição para qualquer dúvida, para eventuais melhorias, né, sugestões de melhorias, e o nosso intuito final é o interesse mesmo coletivo e não individual, fazermos de Farroupilha um município ainda melhor.